Nesta edição do Jornal do Engenheiro, você vai acompanhar a terceira reportagem da série sobre o perfil ocupacional dos profissionais de engenharia do estado de São Paulo. E recebemos para uma entrevista o consultor sindical João Guilherme Vargas Neto. Fique agora com a sessão No Ponto. Hoje, 23 de fevereiro de 2015, é um dia especial para nós. É o dia em que nós iniciamos a graduação da nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, o nosso EasyTech. Faculdade essa que entendemos que possa ser a referência para o Brasil, no estudo, no campo da inovação. O profissional vai ter condição de sair de uma faculdade de inovação, poder atuar como empreendedor, como trabalho na indústria e ajudando de uma forma ampla com a inovação, com tecnologia. Então essa nossa faculdade é a primeira faculdade montada por uma entidade sindical e ela hoje, uma realidade para nós todos, um orgulho para nós todos os sindicatos de engenheiros, que é um mantenedor desta faculdade e que nós entendemos que este é o caminho da nossa contribuição para a sociedade brasileira. Olá, no Jornal do Engenheiro de hoje nós estamos recebendo o consultor sindical João Guilherme Vargas Neto, que vai falar um pouquinho sobre a conjuntura política sindical. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo tranquilo. Faça pra gente um panorama de como está o país hoje. Para qualquer frequentador de rede social, ou espectador de televisão, ou leitor de jornal, o Brasil, se não acaba hoje, acaba amanhã. Há um clima e uma situação que dá base a esse clima de barata voa. O que é barata voa? É quando tem correição de barata no galinheiro, a galinhada fica histérica, porque gosta muito de barata. Então é uma correria no galinheiro que, primeiro, você não sabe por que aquilo está acontecendo, e segundo, é uma desorganização total. Nós estamos vivendo uma situação dessa, de uma barata voa, de uma confusão generalizada que, tendo como grande personagem a presidência da República e o partido hegemônico do governo, não deixa de perturbar também todos os outros protagonistas. A ponto do comentarista Hélio Gaspari ter feito a brincadeira de que a única novidade na oposição é a barba do Aécio. Então, há uma situação de barata voa. O que caracteriza essa situação? Uma percepção levantada, demonstrada pelas pesquisas, que nós estamos atravessando dificuldades e que o governo não tem tido condições de oferecer um rumo seguro de enfrentamento das dificuldades que são de ordem econômica, mas também social e política, compatível com a manutenção daquilo que vinha caracterizando o governo, que é emprego, salário, respeito a direitos e condições sociais de progresso e avanço. E o sindicato, como está se posicionando? Nós temos de reconhecer que, apesar de todas as dificuldades, o movimento sindical dos trabalhadores é o único setor social que procura enfrentar a conjuntura numa perspectiva de superação sem histeria. O movimento sindical, representado pelas suas centrais, ele conseguiu Orimpó, que é a unidade de ação. Mais do que isso, unidade de ação em torno de uma defesa intransigente dos direitos, conquistas e benefícios dos trabalhadores. Desse ponto de vista, com suas manifestações e mobilizações, o movimento sindical tem estado na vanguarda da luta contra as demissões, quando elas acontecem de maneira intempestiva e maciça, tem estado à frente da verbalização da recusa à perda de direitos e está a um passo de formular
aquele que eu considero hoje o grande slogan sintetizador da conjuntura numa perspectiva de superar problemas, que é o seguinte slogan: não há recessão. Bom, nós temos vivido momentos de muitas denúncias. Qual o impacto desse cenário para o país? As medidas que têm sido tomadas, elas têm sido tomadas para enfrentar uma crise e avançar o país. Mas há uma forte suspeita de que elas, se não forem trabalhadas, enfrentadas e modificadas, elas colocarão o Brasil na rota da recessão. O que é recessão? Diferente de um desenvolvimento lento, mas que ocorre, no caso brasileiro, com preservação de ganhos reais de salários, em particular do salário mínimo, e também do emprego, a recessão vai significar demissões, epidemia de demissões, portanto, um desemprego que pode, na pancada, dobrar o seu indicador e, como consequência disso, um arroxo salarial, uma diminuição dos ganhos de salário. Desse ponto de vista, o movimento ele tem levantado, nas lutas que já trava, contra, por exemplo, as medidas provisórias 664 e 665, que constrangem o abono e constrangem o seguro-desemprego, o movimento tem levantado essa ideia de não à recessão. Porque os trabalhadores e o movimento sindical percebem que, diferentemente, por exemplo, da linha estratégica dos engenheiros, que é o Cresce Brasil, uma recessão não só não daria condições de realizar tudo aquilo que o Cresce Brasil reivindica, mas desorganizaria, desmancharia e sujaria o patamar de conquistas tidas até agora. O movimento, as Centrais Sindicais Unidas, tem procurado enfrentar os erros do governo com essas posições, que são, ao mesmo tempo, ofensivas, quando diz não queremos as medidas provisórias, mas elas são eminentemente defensivas, que é o quadro de hoje. Você tem que defender a sociedade, a economia, a própria luta dos trabalhadores, para que não haja retrocesso. Nós achamos que, como a legislação de hoje, ela elimina a necessidade de homologação de uma demissão no período de 1 ano, o fato de não haver a homologação, homologação é quando o sindicato ou o Ministério do Trabalho confirmam o padrão da demissão. Nós achamos que, não existindo durante o primeiro ano essa necessidade, cria-se então a condição para fazer-se manobra de violação do direito do seguro-desemprego, etc. Ora, uma das reivindicações seria que mudasse essa sistemática, ou seja, exatamente nesse período do primeiro emprego, o sindicato participasse de homologação, porque isso coibiria aquele benefício que é obtido de maneira fraudulenta. De qualquer maneira, nós devemos raciocinar que, embora na mídia haja um clima de fim do mundo, o Brasil continua. E como fica essa questão da Petrobras? Nessa situação, nesse quadro que é real, de ineficiência, de mal feito, de roubalheira, etc., o rentista, o liberal, ele coloca como bandeira delenda a Petrobras. Aquilo, delenda Cartago, destrua a Petrobras. Como? Ele quer, e saliva para isso, ele quer privatizar a Petrobras. Acabar com a regra que a Petrobras consome produto nacional, acabar com o sistema de partilha, acabar com a representação. No fundo, ele quer morder no pré-sal, quer tomar para ele o pré-sal novamente. Ora, nós devemos estar atentos. Com o olho a gente vigia, combate a corrupção, exige apuração e bom senso.
Mas com outro também, nós temos de defender a Petrobras desses lobos em pele de cordeiro. Porque a pior coisa que pode acontecer num galinheiro com barata voa é você colocar no galinheiro lobo. Porque aí ele vai fazer a farra do boi. Eu estou falando tudo em animal, mas ele vai fazer a maior das confusões. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo, mas ainda tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto. Até daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Bom, nós estamos de volta com o João Guilherme Vargas Neto, que eu queria que você falasse um pouquinho. A gente começou 2015 bem tumultuado, né? Muita especulação, muitas coisas acontecendo realmente, muitas investigações, denúncias e até a possibilidade de um impeachment da presidenta, né? Da presidente. Então, o que você pode falar para a gente nesse sentido, assim? É viável um impeachment agora? Não? É surreal? Olha, barata voa é um conceito que eu estou querendo dar a ele nobreza de sociologia, mas vamos aceitar barata voa. É uma situação de confusão. Nesta situação de confusão, que tem base nas dificuldades reais, o mundo, por exemplo, exceto os Estados Unidos, a Alemanha, por razões muito peculiares, o mundo está atravessando uma situação de desaceleração. Em alguns países, de recessão franca e aberta, o mundo inteiro. Então, é óbvio que existe uma situação de preocupação. Vou te dar um exemplo. Em 2013, a garotada se manifestou, quero mais, quero mais. O descrédito dos governantes era um descrédito a partir do quero mais. Eu quero mais alguma coisa. Em 2015, as pesquisas estão revelando uma queda generalizada do prestígio dos governantes, não só da presidente, que é o maior alvo, mas de governadores e prefeitos de grandes cidades. Há uma percepção de queda de prestígio generalizada, mas não é mais a base do quero mais. Hoje é uma preocupação sobre o amanhã, uma incerteza e uma insegurança sobre o amanhã. A grande batalha que se travará no Brasil, eu acredito, em torno do lema não à recessão, é exatamente a batalha de garantir algum tipo de amanhã. Ora, nessa situação de descrédito, de desesperança e de preocupação fundada, é óbvio que um setor da sociedade quer avançar o elemento político do impeachment. Isso é óbvio, faz parte do panorama. Se isso tem sustentabilidade, eu te digo que não. Porque, assim como uma franja radical defende que deve ficar tudo como está, a franja radical da derrubada geral também não prospera. As pessoas percebem, de uma maneira quase intuitivamente, que o exercício da presidência, embora seja essencial para o momento de hoje, ele é um exercício que faz parte de um conjunto amplo de fatores. Com ironia, nós criticamos a presidente e a sua equipe econômica por estarem anunciando medidas que, a nosso juízo, armam a recessão, mas, sobretudo, são as medidas que o corpo, que o grupo, que o campo adversário a ela tomaria. Então, numa situação como essa, chega a aparecer hipocrisia a palavra de ordem de impeachment presidencial. Essa histeria, ela decorre de um fato, Priscila, que nós temos de ser muito sagazes para entender. A democracia no Brasil, hoje,
ela se desequilibra entre a quantidade numérica de votos e a qualidade da hegemonia dos votantes. Há um desequilíbrio que a nossa democracia tem se sustentado no número de votos, na quantidade de votos. Mas a nossa democracia não tem dado conta da qualidade embutida nos diversos setores de voto. Por exemplo, manda muito mais do que milhões de eleitores o mercado financeiro dos bancos. O chamado mercado, que é, na verdade, aqui para nós, o nome nobre da Bancolândia, da Jurolândia, do pessoal da renda. Esse mercado decide, por exemplo, bilhões de perdas na Petrobras, arbitra diariamente. Ele decide o que o governo pode ou não pode em termos de recursos para gastar. Ele decide, por exemplo, se aquelas agências de risco que levaram o mundo, honestando a bandidagem, que levaram o mundo todo à crise de 2008, aquelas mesmas agências de risco se julgam no direito de dizer se o Brasil está bem ou se o Brasil está ruim. Se o Brasil vai mal ou se o Brasil pode melhorar assim ou assado. Então, nós vivemos uma democracia em que a quantidade do voto, a quantidade física, numérica, aritmética do voto, ela entra em contradição com a qualidade dos setores votantes. E aí, obviamente, pode mais, chora menos. E como o Sindicato dos Engenheiros tem se mobilizado nessa questão? A rede sindical dos engenheiros tem um papel protagonista em representar o interesse dos engenheiros e da engenharia brasileira. Então, desse ponto de vista, o esforço sindical para se fazer ouvir, para impedir que medidas errôneas sejam tomadas e para fazer com que aconteçam medidas corretas, esse esforço faz parte desse reequilíbrio entre quantidade e qualidade na democracia brasileira. O senhor falou muito bem sobre o cenário nacional, mas a gente sabe que em outros países também há crise, né? A Grécia, outros países estão enfrentando uma crise também, tanto política quanto econômica. O Brasil pode sofrer o impacto? Olha, o mundo hoje atravessa uma situação de uma crise muito mais grave do que a própria brasileira, em termos econômicos, sociais e políticos. Agora, tem aparecido alternativas que eu quero chamar a atenção de uma coisa que até me irrita. As alternativas de avanço que têm aparecido no mundo, todas elas namoram com a nossa experiência brasileira dos últimos 12 anos. O Podemos, na Espanha, é explícito em citar a experiência brasileira. O Syriza, na Grécia, é explícito em citar a experiência brasileira. Quando esse ano, em janeiro, começou na Alemanha a vigorar o salário mínimo como existente, isso foi inspirado na política brasileira. Quando Obama fala em tirar dinheiro dos ricaços para auxiliar a classe média, inspira na política nossa. E no momento em que o mundo que procura alternativa à sua crise, Grécia, Espanha, Alemanha, o próprio Obama, para não falar a China, que está adotando uma política de distribuição de renda que curto-circuita a grande acumulação. Bem, no momento em que o mundo olha para a nossa experiência como elemento de avanço, nós aqui namoramos, flertamos e brincamos com a possibilidade da deterioração dessa experiência, com a possibilidade de desmanche dessa experiência. Porque eu te chamo a atenção, não tenha dúvida, o impeachment, a ideia do impeachment na Dilma é hoje o namoro, não com o golpismo, porque a regra é constitucional, mas um namoro com o desmanche da política social. Tire a presidente do comando, com todas as dificuldades que ela tem, e você verá predominar uma correlação de forças
do desmanche social. E olha que contradição, no momento em que o mundo que quer avançar, olha para a nossa experiência, procura assimilar a nossa experiência, quer compreender a nossa experiência. Bom, então a conversa de hoje deixou a gente um pouquinho mais animado, então, para 2015, né? Como você disse, as notícias, os comentários das pessoas são muito negativos, mas então você acende uma luz aí que a gente pode ter expectativas boas. Eu digo para você que são negativos na medida que nós magnificamos a negatividade. Agora, não é também um otimismo vazio. Ele é um otimismo defensivo de luta, não a recessão. Ok, João Guilherme, muito obrigada pela conversa de hoje no Jornal do Engenheiro. E essa entrevista e todo o Jornal do Engenheiro você acompanha no nosso site no www.cesp.org.br. Até a próxima semana. Na terceira e última reportagem da série sobre o perfil ocupacional dos engenheiros do estado de São Paulo, realizada pelo DIEESE, você vai ver a situação das engenheiras e como tem sido a evolução delas no mercado de trabalho ao longo dos anos. Lúcia Martins entrou na Faculdade de Engenharia Civil em 1980. De uma sala de 50 alunos, apenas 5 eram mulheres. No mercado, eu sempre trabalhei na área de projeto, né? Trabalhei com projetos, orçamento durante toda a faculdade. O que a gente sentia é que havia um certo bloqueio em que as mulheres fossem para a obra, né? Todas nós trabalhávamos na área de escritório, né? Nenhuma de nós, durante a faculdade, conseguiu o estágio ou uma colocação na área de pegar, amassar o barro, como a gente dizia, de ir para a obra e coordenar uma obra. Era difícil, a gente ia mais como visitante e tal, ia para fazer um trabalho ou outro, mas efetivamente para conduzir a obra, isso existia uma certa preferência pelos meninos. Mas esta realidade vem mudando. É o que mostra o estudo realizado com profissionais de engenharia entre os anos de 2003 a 2013. Em uma década, o número de engenheiras com emprego formal no estado de São Paulo aumentou mais de 10 mil vagas. Passou de pouco mais de 7.800 para mais de 17.800. No início da pesquisa, elas representavam 15,3% da ocupação e no final dela já eram 19,3%. O emprego das mulheres cresceu 178% nesse período. Então, ela superou, em termos relativos, o crescimento dos homens. Das 40 mil ocupações, 10 mil foram de mulheres, 30 mil de homens. Vocês veem que eles são ainda a maioria, mas já está... o processo de entrada da mulher nesse mercado, ele já vinha desde 95 e ele permanece. Segundo a conselheira consultiva da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a nova família brasileira foi a principal responsável por esta mudança de cenário para as engenheiras. No pós-modernismo, o que aconteceu? A relação da mulher dentro da família mudou. Mudou os valores, mudou o relacionamento. Isso possibilitou que ela seja protagonista da sua própria história, fazer a sua própria escolha. Então, isso possibilitou ela alcançar a sua liberdade, fazer as suas escolhas e ocupar espaço onde antes era predominantemente masculino, porque ela saiu só do cuidar para ser uma mulher provedora, uma mulher moderna. Nós tivemos aí, na última década, um aquecimento na economia. Com isso, geração de postos de trabalho, de emprego, tá? E que possibilitou, com o investimento público e o aquecimento da economia, as mulheres engenheiras adentrarem no mercado de trabalho, buscarem as oportunidades. A pesquisa também notou mudança na remuneração das engenheiras. O salário delas em 2003 representava 75,4% do salário dos homens. Em 2013, esse índice passou para 80,7%. Bem diferente do registrado em 1995, quando as engenheiras ganhavam 68% do valor pago aos homens. A engenheira, que está há 30 anos no mercado, alerta para um padrão que se repete em outras profissões:
faltam mulheres em cargos de chefia. Mudou bastante. Hoje em dia você já vai à obra e já vê muitas mulheres trabalhando na obra, mas ainda não vê mulheres conduzindo a obra. Mulher conduzindo a obra, chefiando outros homens, né, outros engenheiros, o engenheiro de instalação, o engenheiro de fundações, ter uma coordenadora de obra não é uma coisa muito fácil ainda de achar. Ainda é um mundinho bem masculino. O estudo destaca ainda que as engenharias civil e mecatrônica foram as áreas que registraram menor diferença salarial entre gêneros no período pesquisado. Então, os sindicatos, através de pesquisas, como pesquisa do Diese, colocou informações, dados que possibilitassem a posição, a defesa dos direitos desse engenheiro, né? E a defesa da questão em relação ao gênero, também no caso a engenheira, né? Nas empresas, nos acordos coletivos, nas discussões, nas pautas de discussões, nos conselhos. Então, todo o espaço onde o seu representante legal, desse profissional, ele está defendendo os direitos, buscando os novos direitos. Para ter acesso à íntegra do estudo do perfil ocupacional dos profissionais de engenharia do Estado de São Paulo, acesse nosso site www.cesp.org.br.